procurar, encontrar e amar a Cristo. Francisco Fausto. Que procures Cristo, que encontres Cristo, que ames a Cristo. São José Maria Escrivá, Caminho, número 382. Esclarecimento introdutório. As 3 palavras que compõem o título deste livro são de São José Maria Escrivá. Com elas assinalava 3 marcos fundamentais do caminho do cristão. Em maio de 1933, anotou-as como dedicatória de uma história da paixão de Cristo que ofereceu a um jovem arquiteto ao começar a orientá-lo espiritualmente. Depois, muitas vezes se reportou a elas, com leves variantes, como na homilia Rumo à Santidade, incluída na coletânea Amigos de Deus. No esforço de identificação com Cristo, costumo distinguir como que 4 degraus: procurá-lo, encontrá-lo, tratá-lo, amá-lo. É interessante lembrar que São João Paulo II, ao expor a todos os católicos o programa da Igreja para o novo milênio, frisava a validade desse itinerário. Não se trata, dizia, de inventar um programa novo. O programa já existe, é o mesmo de sempre. Concentra-se, em última análise, no próprio Cristo, que temos de conhecer, amar, imitar, para nele viver, e com ele transformar a história até a sua plenitude. É um programa que não muda com a variação dos tempos e das culturas. Este programa de sempre é o nosso programa para o terceiro milênio. Este livro divide-se em 2 partes, de extensão quase equivalente. A primeira tem como ícone a viagem dos magos à procura de Cristo. Meditando sobre esse símbolo de sinceridade e coragem, quis deter-me num tema que me parece de especial atualidade num mundo como o nosso, em que muitos vivem na ignorância, na desconfiança, na dúvida ou no preconceito em relação a Deus, a Cristo e, em geral, a verdade. Onde está o nascido rei dos judeus? Perguntam os magos após uma árdua viagem de busca. Onde está a verdade? Onde está a felicidade? Onde está o sentido da vida? Perguntam-se hoje, confusos, muitas mulheres e homens de boa vontade que se sentem desorientados na vertigem dos dias, e perguntam isso também com laivos de amargura, velhos e jovens que nunca acharam seu norte e vagueiam na névoa de uma vida sem rumo. Ao querer pôr em destaque a necessidade de um empenho sincero e incansável como o dos magos para encontrar a verdade, e afinal, para encontrar Cristo, pensei na necessidade da luz da fé, da estrela, que todo coração sincero experimenta, no meio das penumbras de ceticismo e relativismo em que o mundo atual nos envolve. A segunda parte do livro despede-se dos magos e, dirigindo-se diretamente a cristãos mais ou menos formados, mais ou menos fervorosos, aborda de frente o itinerário a seguir para procurar, encontrar e amar a Cristo. Cada um dos 3 itens do título é meditado amplamente. Deus faça que estas páginas possam trazer algumas luzes àqueles interrogantes vitais mais decisivos que todos sentimos bulir, consciente ou inconscientemente, no fundo do nosso coração. Primeira parte: a sinceridade na procura. Vimos a sua estrela e viemos adorá-lo. Quem pratica a verdade vem para a luz. 1. O apelo de uma estrela. Visitantes inesperados. Faz pouco mais de 2000 anos, apareceram um belo dia em Jerusalém, sem serem esperados, 3 personagens imponentes e estranhos. Apresentavam um ar de nobre grandeza com suas vestes de magnificência oriental, unido a traços de cansaço e a poeira de muitos caminhos. Tendo, pois,
Jesus nascido em Belém de Judá, no tempo do rei Herodes, eis que magos vieram do Oriente a Jerusalém. Perguntaram eles: Onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-la. Como é natural essa declaração dos três majestosos empoeirados que deixou perplexos, perturbados todos os que os ouviam. Se nós estivéssemos em Jerusalém naquele momento, também teríamos ficado aturdidos, porque o rei dos judeus, Herodes, estava lá mesmo, bem vivo no seu palácio, e nenhum herdeiro dele tinha acabado de nascer. O que houve? Vamos tentar examiná-lo. Homens que querem ver. Por que os três amigos fizeram uma viagem tão difícil e cansativa de terras longínquas até Jerusalém? Uma empreitada que tem todas as aparências de uma loucura? Com grande simplicidade, eles o explicam. Vimos a sua estrela. Guarde esse verbo, ver, que nos vai dar muito o que pensar ao longo de todas estas páginas. Para entender o significado exato dessa palavra, vimos, é preciso fazer uma brevíssima incursão histórica. O episódio dos magos que foram adorar Jesus menino tem sido objeto de estudos que preenchem muitas páginas. Os mais sérios chegam à conclusão que não se trata de uma lenda piedosa, mas de um fato real com fundamento histórico. Em terras orientais, do Médio e Próximo Oriente, dava-se o nome de magos a homens sábios, de ampla cultura e muitos campos, que faziam parte da corte como conselheiros dos reis. Daí o nome popular de reis magos, que não está nos evangelhos. A história e a arqueologia demonstram que naqueles antigos impérios, assírio, babilônico, persa, a astronomia estava assombrosamente desenvolvida, algo análogo ao que aconteceu na civilização maia na América Central. É importante ter isso em conta para compreender as palavras "vimos a sua estrela". Está claro que não sonharam, eles viram. Eles não imaginaram, não se perderam em fantasias. Captaram uma estrela nova, pesquisaram, observaram, analisaram, discutiram, consultaram outros sábios, perscrutaram mapas astrais e velhos calhamaços da sabedoria dos anciãos. Isto é, como autênticos sábios, empenharam-se em compreender a fundo o fenômeno observado. O que seria aquela luz inexplicável que viram no Oriente e que só voltaram a ver claramente perto de Belém? Já foram feitos estudos astronômicos a respeito, entre outros cálculos de Kepler, alguns deles bastante convincentes. Mas não é a identificação científica da estrela que agora nos interessa. O que nos interessa é desvendar o significado daquela luz no céu e a resposta dos magos. A sua estrela. As palavras que os magos disseram ao entrar em Jerusalém, vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo, retratam bem a alma desses homens. Vimos. Eram daqueles que, ao perceber uma realidade desconhecida, a queriam entender. Aplicaram por isso a sua inteligência ao fenômeno luminoso e formularam uma hipótese, que à medida que pesquisavam foi se confirmando cada vez mais neles como a interpretação certa, até que chegaram a uma conclusão. É verdade. Em que consistia tal verdade? Uma explicação sintética nos é dada num comentário da Bíblia de Navarre. Os judeus tinham difundido pelo Oriente as esperanças messiânicas. Os magos tinham conhecimento do Messias esperado, do Rei dos Judeus, o qual, segundo as ideias difundidas naquela época, devia ter como personagem muito importante na história universal uma estrela relacionada com o seu nascimento. Isso é o que eles viram. Essa interpretação concorda com a hipótese de que se teria espalhado pelas velhas terras do Oriente
uma antiga profecia do moabita Balaão, mencionada na Bíblia no livro dos Números. Esse profeta pagão, enviado por Balaque, rei de Moabe, com a missão de amaldiçoar Israel, não conseguiu lançar impropérios, por mais que o tentasse, pois da sua boca só saíram palavras de bênção para o povo hebreu. Como são belas as tuas tendas, ó Jacó, e as tuas moradas, ó Israel. Vejo, mas não agora. Contemplo, mas não está perto. Uma estrela sai de Jacó, um cetro se levanta de Israel. A percepção do sentido da estrela foi encarada pelos magos como uma chamada de Deus. Aquela luz espicaçava no íntimo deles. Haviam compreendido que acabavam de descobrir a mais esperada intervenção de Deus na história. Por isso, seu coração reto sentiu-se interpelado. Se o Salvador esperado chegou, diziam-se, é preciso procurá-lo, uma vez que o mundo, por milênios, o tenham aguardado com ansiedade. É preciso honrá-lo, é preciso colocar-se à sua disposição. Por isso, partiram. Inquietos e inconformados. O Papa Bento XVI, na homilia da solenidade da Epifania de 2013, falava do espírito dos magos. Eram homens de coração inquieto, homens movidos pela procura inquieta de Deus e da salvação do mundo, homens de esperança que não se conformavam com seus rendimentos seguros e, provavelmente, sua elevada categoria social. Procuravam as mais altas realidades, queriam saber, sobretudo, aquilo que é essencial. Você se dá conta de que os magos nos falam de duas sinceridades necessárias para termos uma vida autêntica? A primeira é a necessidade de não se contentar com viver patinando pela superfície da vida, da humanidade, do mundo, mas sim aspirar às mais altas realidades. Tiveram a sinceridade dos que buscam a verdade com ardor e fizeram tudo o que puderam para chegar a ela. A segunda, não brincavam com Deus, como tantas pessoas brincam de ateísmo e de agnosticismos, sem terem derramado uma única gota de suor para saber se Deus existe, se é realmente alguém, se é verdade que nos vê e nos ouve, que está perto de nós, que nos ama, que tem alguma coisa a nos dizer. Se não tivessem tido essa nobre inquietação, os magos poderiam ter se limitado a ficar felizes por haverem esclarecido um problema, guardando para si a satisfação do sucesso da pesquisa. Podiam ainda ter descrito em tabuinhas, pergaminho ou papiro o processo dos seus estudos, os raciocínios e as conclusões a que chegaram, para que outros sábios interessados as conhecessem, tal como os pesquisadores de hoje divulgam seus achados científicos em revistas especializadas. Ou ainda, podiam ter enviado um comunicado ao seu rei, para o caso de este desejar congratular-se, por conveniência diplomática, com o rei dos judeus. Quer dizer que poderiam ter encerrado a sua relação com a estrela sem nenhum compromisso pessoal. A estrela que Deus lhes enviou teria sido apenas um desafio intelectual interessante, um cometa fugaz. Eles, porém, não fizeram uma exclusão prévia do chamado da estrela, como tantos fazem na vida, deixando-se ficar na rotina satisfeita, na poltrona cômoda de quem não quer complicações. Não caíram na indiferença passiva que costuma conduzir ao vazio da existência e à falta de sentido. Sede de Deus. Acabamos de lembrar palavras de Bento XVI. Os magos eram homens movidos pela procura inquieta de Deus e da salvação do mundo, homens de esperança que não se conformavam. É bom meditar nisso, para sacudir se temos alguma acomodação letárgica. Impressionou-me, há tempo, ler uma entrevista do escritor grego Nikos Kazantzakis, autor do Velho Zorba, com um camponês centenário da ilha de Creta. O escritor perguntou-lhe: como lhe aparece agora a sua longa vida, avô?
Como um copo de água fresca, respondeu o velho. E ainda tem sede, avô? Então o velho cretense, com seus 100 anos de idade, crivado de velhos ferimentos, cego, ergueu violentamente o braço e bradou: Seja maldito quem não tiver mais sede. O grito do velho faz pensar, não é? E nós? Que fazemos com a sede profunda que está latente no centro da nossa alma? Talvez o ajude a seguinte reflexão mais explícita do escritor francês Michel Coeste. O que te faz sofrer mais? São dentro de ti todas as insatisfações, as tensões, os conflitos entre o que desejas e o que possuis, o que querias ser e o que és, a tua fome de saber e o teu mistério e os mistérios do mundo, a ânsia de felicidade e o sofrimento sob todas as suas formas, a nostalgia da pureza de coração e o mal que encontras nele, a tua sede de amor e as limitações e fracassos do amor humano. O que te faz sofrer é que não estás acabado, estás incompleto. Sabes o que mais desejas? É o infinito da beleza, da pureza, da justiça, da paz, da verdade, do amor, da vida. E o infinito te ultrapassa todas as medidas do homem. O infinito só tem um nome: Deus. Todas as fomes de infinito, no fundo, se reduzem a uma única fome, a fome de Cristo, porque Cristo é a pureza, a verdade, o amor, a vida. Depois de meditar nisso, penso que tem razão Saint-Exupéry quando diz na Cidadela: os seres são vazios quando não são como janelas ou clarabóias abertas para Deus. 2. Esperança e coragem. Almas abertas. Os magos estavam abertos à verdade, tinham a janela da alma escancarada para Deus. Com isso, eles permitiram que a estrela descesse até o coração. Lá eles aguardaram, e de lá, do fundo da alma, ela os guiou. A luz do coração trago por guia. Podiam dizer com o poeta castelhano Vilamediana. Estiveram vendo-a sempre? Não. Mas mesmo assim, a estrela sempre os guiou. Até quando, segundo tudo indica, por longo tempo deixassem de vê-la. Na sua simplicidade, o Evangelho de São Mateus nos diz: tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, chegaram a Jerusalém uns magos vindo do Oriente, perguntando: onde está o nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-la. Reparou que falam da estrela no passado? Vimos no Oriente. Após uma série de vicissitudes que haveremos de comentar, São Mateus diz que perto de Belém, a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles. É possível que tenham caminhado léguas e mais léguas sem verem luz nenhuma. Quem sabe, quase desde o começo da viagem. Mas para eles, aquela estrela continuava a brilhar na alma como uma chama que não se apaga. Essa íntima luz tem um nome, chama-se fé. Tinham visto e tinham entendido a mensagem, acreditaram nela. Isso lhes bastou para partir e caminhar. Quando a luz da verdade é percebida e abraçada, o coração nobre fica atingido pelo seu calor. Então, a vontade, a capacidade humana de querer e decidir entra em ação. O homem sincero não descarta as verdades no arquivo morto da memória. Com a ajuda de Deus, ele as transforma em ação e vida. Aquele que é capaz de partir por fé, movido pela fé, sem exigir evidências imediatas nem precisar de consolos,
aquele que para mexer-se não fica aguardando até sentir emoções e ter provas sensíveis, aquele que é capaz de caminhar no escuro, guiado pela fé e a esperança, esse chegará à meta, esse encontrará, como os magos. A força da esperança. Na homilia da Missa da Epifania de 2008, o Papa Bento XVI, meditando sobre o exemplo dos magos, dizia: são precisos homens que alimentem uma grande esperança, e por isso possuam uma grande coragem. Todos precisamos da coragem dos magos, ancorada numa firme esperança. Esperança e coragem. Duas virtudes inseparáveis para os que, como todos nós, são caminhantes rumo a Deus. Na história dos magos, tudo convidava ao desânimo e à desistência. Desde que partiram, não lhes faltaram dificuldades, montanhas íngremes a galgar, paragens geladas, desertos, trilhas perigosas, ameaças de bandidos. Muitas noites dormiram mal, muitos dias mal comeram. Os acompanhantes murmuravam, reclamavam e tramavam voltar. É natural que, por serem humanos, tenham tido mais de uma vez a tentação de desistir. Talvez pensassem: será que conseguiremos? Será que Deus pode nos pedir tamanho sacrifício? Não terá sido um engano? Será? Mas não se deixaram vencer pelas dificuldades e continuaram a caminhar, mesmo sem enxergar, mesmo com o risco de terem que enfrentar momentos mais duros na viagem. Não traíram a estrela. Não fizeram como muitos de nós, que abandonamos a nossa fé só porque encontramos uma pedra no meio do caminho. Na carta aos Hebreus, lemos que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e uma demonstração das que não se veem. Da luz da estrela nasce para os magos a luz da fé, e da luz da fé nasce a esperança. A fé foi a luz que inundou de esperança a vida de Josefina Baquina, a ex-escrava sudanesa com o corpo crivado de cicatrizes pelos maus tratos recebidos desde a infância. Levada à Itália, converteu-se ao catolicismo, fez-se freira e irradiou até a morte, entre muitos, a alegria de quem espera tudo porque crê, sobretudo porque crê no amor de Deus. Eu sou definitivamente amada, afirmava, e aconteça o que acontecer, eu sou esperada por este amor. Assim, a minha vida é boa. Uma vez canonizada, seu exemplo continua a ser uma luz no mundo inteiro. Da fé brota a esperança, dizíamos, e ela nos torna seguros no caminho por onde Deus nos quer conduzir até o encontro pleno com Ele, mesmo que esse itinerário seja longo, demorado e espinhoso. O Deus que nos chama, o Deus que nos faz descobrir a verdade, não nos engana. Não temos fé verdadeira enquanto não podemos dizer como São João: nós conhecemos o amor de Deus e acreditamos nele. Você já vê que cada traço do exemplo dos magos nos faz pensar, como se estivéssemos fazendo um retiro espiritual. Penso que seria bom ler este livro assim, como quem faz um retiro, procurando no íntimo de nós o sentido da vida, os caminhos do amor e da esperança. Perguntemo-nos: eu, com o pedaço de vida que já vivi, para onde vou? Qual é a estrela que me guia? Que sentido tem para mim viver, trabalhar, amar, sofrer e morrer? De onde vêm as minhas tristezas e alegrias? Gosto muito da letra da canção Chão de Estrelas e lembro-a cantada por Silvio Caldas com seu inseparável violão. A letra usa imagens belas, mas que aplicadas a nós podem tornar-se tristes. Fala do barracão de zinco, onde mora o poeta com a mulher amada, e lembra as noites em que pelas frinchas e furos do zinco
o luar se infiltra e projeta pontos de luz no chão, como pálidas estrelas. Então diz: tu pisavas os astros, distraída. A beleza do poema comove, mas também fere se pensarmos nas estrelas que nós já pisamos, sem querer entender a mensagem de Deus que nos traziam. Pelo contrário, quanta pirotecnia efêmera nós seguimos, luzes enganosas que piscam e se apagam, por não querer aprofundar na mensagem da estrela de Jesus e segui-la. Acho que lhe fará bem meditar, devagar, em silêncio, esta afirmação de um autor francês. Só são grandes aqueles que, em nós, mantêm a esperança e a alimentam, aqueles que nos obrigam a ir até o fim de nós mesmos e oferecem ao nosso ardor o único ponto de aplicação digno dele, ponto de fusão: Deus, fogo devorador. A coragem. Bento XVI, como víamos, fala da coragem dos magos ancorada numa firme esperança. Empreender uma peregrinação como a deles, que não eram ingênuos, significa aceitar de antemão, como já víamos, todas as dificuldades e perigos previsíveis e imprevisíveis, decididos a não parar até alcançar o fim proposto, o Salvador, ou seja, Deus que neste mundo confuso é o único que oferece a luz da verdade e do bem. Verdade e bem, sem os quais as coisas mais importantes da vida, religião, família, trabalho, serviço ao próximo, missão a cumprir, ficam fragilizadas e ameaçadas, pois se deposita na alma um desencanto que nos torna pessimistas mascarados de realistas. Nunca perca de vista que o realismo da fé e da esperança é o mais objetivo que existe, porque se apoia na máxima realidade deste mundo, que é Deus. As almas de fé vão sempre em frente, haja o que houver, porque confiam em Deus muito mais do que em si mesmos e nos outros homens. Se alguém perguntasse aos magos, aqueles andarilhos estafados e poeirentos, aparentemente perdidos em terra estranha, vocês acreditam na bondade de Deus? Vocês estão certos de que foi Ele quem lhes pediu isso? Sem dúvida responderiam sem hesitar um instante: sim. Daí as forças e a valentia com que prosseguiram até o fim. Contra a coragem estão sempre em pé 3 inimigos da fé e da esperança: o medo, a autocompaixão e a autoproteção. Querer, acima de tudo, resguardar a vida, como dizia Jesus, que é a maneira mais certa de perdê-la. São 3 doenças morais que não se encontram na história dos magos. Por quê? Porque as almas nobres amam mais a verdade e o bem do que todos os bens que o mundo pode dar: sossego, prazer, satisfação, sucesso. São José Maria Escrivá, que era uma alma grande, dizia concisamente, pois assim o sentia e praticava: não tenhas medo à verdade, ainda que a verdade te acarrete a morte. Como quem diz: não vale a pena agarrar-se e querer guardar a todo custo tudo aquilo que no fim, montando em cima do nosso egoísmo, vai nos escarnecer dizendo: te enganei. A coragem, diz o notável teólogo, torna-nos capazes de perseverar eficazmente nos propósitos que têm qualidade e valor para nós, apesar das resistências, dos obstáculos e das contrariedades exteriores e interiores, e de tirar proveito das provas que poderiam ter abatido a nossa vontade e levado ao fracasso os nossos projetos. Tudo vem abaixo se deixamos que as dificuldades exteriores e interiores apaguem a estrela. É o que vamos ver a seguir. 3. Nuvens que encobrem a estrela. 1. As nuvens exteriores. Toda Jerusalém perturbou-se. Voltemos à história dos magos.
fazem a sua entrada em Jerusalém com o coração satisfeito e uma pergunta nos lábios: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos. A pergunta, dita com uma santa inocência e uma expectativa sorridente, cai como uma bomba na capital dos judeus. Ao ouvir tal notícia, o rei Herodes perturbou-se e toda Jerusalém com ele. O sorriso dos magos ficou gelado. Dentre aqueles que os ouviam, uns abriam os olhos pasmados, outros tapavam a boca com a mão para que não se percebesse que riam por baixo do nariz. Outros começavam a ficar apavorados, pensando na provável reação de Herodes, pois sabiam do apego tirânico de Herodes ao seu poder real, bem como da sua crueldade tristemente famosa, pois não hesitou em matar 3 dos seus próprios filhos, por medo de que lhe arrebatassem o trono. Mas se esqueciam, como ainda veremos, de que a par da crueldade, ele tinha uma raposa dentro de si. Seja como for, todo mundo ali achava absurdo o enorme esforço dos magos para chegar a Jerusalém em busca de um rei dos judeus que na própria capital dos judeus ninguém conhecia. Após tanto sacrifício sonhador, parecia que os magos fracassavam, vítimas de um ridículo engano. Mas esses homens, retos, não se abalaram e aceitaram de bom grado a ajuda que, embora traiçoeiramente, lhes era oferecida para continuar a procura do rei dos judeus. Por indicação de Herodes, reuniram-se todos os sacerdotes e escribas do povo a fim de pesquisar na Sagrada Escritura onde devia nascer o Messias. Concluíram que o lugar era Belém da Judéia, e para lá, com a maior simplicidade, dirigiram-se os magos. E a nossa Jerusalém? Todo cristão consciente e responsável encontra-se em choque no mundo atual, com uma contínua Jerusalém zombadora e hostil, o ambiente materialista, relativista, consumista e hedonista dominante que ri da fé e dos ideais. O cristão responsável, por mais compreensível e amigável que seja para com todos os que não compreendem, deve contar com o choque do ambiente. Será visto e tratado como um bicho em extinção, como um maluco, como um tolo ou como um intolerante, que os verdadeiros intolerantes não podem suportar, e depois como um inimigo que merece o ódio, o combate e a exclusão. Bem-aventurados, dizia Jesus, os que sofrem perseguição por causa da justiça. Não é fácil manter-se sereno e fiel no meio de um ambiente fechado, zombeteiro e adverso. Não é coisa que todos os cristãos estejam dispostos a fazer. É preciso ter uma fé como a dos magos e uma coragem como a deles. Infelizmente, grande parte dos cristãos entregam os pontos diante do ambiente. No mundo paganizado, não suportam ser diferentes e assim se tornam fantoches e imitadores do que todos pensam, do que todos dizem, do que todos fazem. Cai no que Gustave Thibon chamava a ditadura do efêmero que se exerce sobre os desertores da eternidade. Como uma folha morta perdida no ar, a sua única pátria está no vento que a arrasta. Esse autor constata que, passados mais de 20 séculos, continua vigorando o que dizia o pensador latino Sêneca. As coisas que não quereríamos imitar se as fizessem poucos, mal começam a fazê-las muitos, nós as seguimos, como se o fato de serem mais frequentes as tornasse mais honestas. Ao evocar essa realidade, Bento XVI convidava-nos a meditar no exemplo dos magos. A procura da verdade era para eles mais importante que as zombarias do mundo, aparentemente inteligentes. Não se trata de reagir com violência ou agressividade, mas de ter a certeza, como os magos,
de que o caminho que está de acordo com as indicações divinas é mais importante que a opinião das pessoas. Tudo isso é de uma atualidade plena e faz pensar na tristeza dos que, dominados pelo ambiente geral, se perdem num túnel sem estrela e sem saída. O ambiente, a chamada cultura atual, pode ser comparado muitas vezes como a figura terrível da animação japonesa A Viagem de Chihiro, a bruxa monstro, que abrindo uma espécie de imensa boca no abdômen, engole tudo. Quando não se tem caráter suficiente para procurar a verdade, o ambiente devora a personalidade e a digere. Não há muito, eu relia o livro de Joseph Conrad, O Espelho do Mar. Impressionam as narrações desse grande escritor, que foi capitão da marinha mercante inglesa na época dos veleiros. Descreve uma tempestade provocada na altura do Canal da Mancha pelo Rei dos Ventos, o Vento Oeste. Nuvens carregadas, rajadas furiosas, ondas agressivas ameaçando o navio e seus tripulantes. E o que é pior, podem passar-se dias e noites sem enxergar um palmo à frente da proa. Ver, escreve Conrad. Este é o anseio do marinheiro, bem como do resto da humanidade cega. Ter caminho claro à sua frente é a aspiração de todo ser humano em nossa existência tempestuosa e anuviada. Já ouvi um homem silencioso e reservado, não especialmente ousado, depois de 3 dias de uma corrida dura sob um tempo carregado de vento sudoeste. Este homem explodia impetuosamente dizendo: por Deus, eu queria que pudéssemos enxergar alguma coisa. Sem fé, o que é que nós vemos? Quando Deus é enfrentado como um rival. Dizíamos acima que Herodes era astuto, tinha uma raposa no coração. Alarmado pela pergunta dos magos sobre o rei dos judeus, adotou uma tática traiçoeira. Já comentamos que convocou os príncipes dos sacerdotes e escribas para que lhe comunicassem onde, de acordo com as Escrituras, deveria nascer o Messias. Eles lhes responderam com palavras do profeta Miqueias: E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo nenhum a menor dentre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá o príncipe que apacentará meu povo de Israel. De posse dessa resposta, mandou chamar secretamente os magos e pediu-lhes informações exatas sobre a data em que a estrela lhes tinha aparecido. E enviando-os a Belém, disse-lhes: Ide e informai-vos cuidadosamente acerca do menino, para que também eu vá adorá-lo. Queria fazer dos magos os cúmplices do crime que já tinha planejado: assassinar o menino, seu rival em potência. Porém, os magos, avisados em sonhos que não voltassem para junto de Herodes, regressaram à sua terra por outro caminho. Então Herodes, ao ver que tinha sido ludibriado pelos magos, descarregou seu furor ordenando a degola de todos os meninos de Belém e de todo o seu território de 2 anos para baixo. Também nesse ponto, ajuda-nos a meditar uma homilia de Bento XVI. Depois de comentar que Herodes era um homem de poder, que no outro só via o rival contra o qual é preciso lutar, pedia que nós pensássemos sinceramente se às vezes não achamos que Deus é o nosso rival, um rival especialmente perigoso, que quereria privar os homens do seu espaço vital, da sua autonomia, do seu poder. Um rival que nos indica o caminho que devemos percorrer na vida e nos impede, assim, de fazermos tudo o que queremos. Não há alguma coisa de Herodes também em nós? Continua. Não é verdade que também nós, por vezes, vemos Deus como uma espécie de concorrente? Não somos também nós, cegos perante os seus sinais,
surdos ante as suas palavras, porque pensamos que impõe limites à nossa vida e não nos permite o dispor da nossa existência como bem nos aprouver? O Papa Bento conclui esse trecho da homilia dizendo: devemos afastar da nossa mente e do nosso coração a ideia da rivalidade, a ideia de que deixar espaço para Deus é um limite para nós. Devemos abrir-nos à certeza de que Deus é o amor onipotente que não nos tira nada, não ameaça. Pelo contrário, Ele é o único capaz de nos oferecer a possibilidade de viver em plenitude, de experimentar a verdadeira alegria. Essas palavras não são exagero. Repare. Onde está a verdadeira causa do ateísmo simplório que se espalha epidemicamente entre pós-modernos e milênios? Não vê que é uma fuga defensiva de Deus, da fé, da religião, porque Deus ameaça o ídolo da liberdade e do prazer sem fronteiras, que para muitos é o único Deus que adoram e servem. Como diz o Papa Francisco, só em Deus podemos alcançar a verdadeira liberdade. Alguns creem-se livres quando caminham à margem de Deus, sem se dar conta de que ficam existencialmente órfãos, desamparados, sem um lar para onde possam sempre voltar. Deixam de ser peregrinos para se transformarem em errantes que giram indefinidamente ao redor de si mesmos, sem chegar a lugar nenhum. Para esses, a liberdade é como uma corda que, dando voltas ao redor de si mesmos, se lhes enrola no pescoço e os estrangula. Falaremos um pouco mais sobre esse assunto no próximo capítulo. 2. As nuvens do nosso coração. Um prólogo luminoso. São João, no prólogo do seu Evangelho, fala da vinda de Cristo, o Rei dos Judeus, que os magos procuraram. Que diz ele do Filho de Deus, do Verbo que se fez homem? O Verbo era Deus. Tudo foi feito por meio dele, e sem ele, nada foi criado de tudo quanto existe. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. O Verbo era a luz verdadeira, que vindo ao mundo, a todo o homem ilumina. O resplendor dessa luz foi o que os magos viram na estrela, e essa luz verdadeira os decidiu a largar tudo para saírem em busca do sol nascente, que ilumina aqueles que se encontram nas trevas e nas sombras da morte, e guia os nossos passos no caminho da paz. São João, depois das palavras que acabamos de citar, ensombrece o tom do discurso. A luz resplandece nas trevas, mas as trevas não a admitiram. O mundo foi feito por ele, mas o mundo não o conheceu. Veio ao que era seu, mas os seus não o receberam. Não o admitiram, não o receberam. Meditemos sobre as nossas recusas. Talvez descubramos várias nuvens escuras que brotam no nosso coração. Primeira nuvem, a ignorância. Antes de mais nada, é bom recordar que a luz de Cristo se desdobra na nossa alma em duas luzes, a luz da verdade e a luz do bem. Só Jesus, Deus e homem verdadeiro, pode dizer: eu sou a verdade, eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará nas trevas, porque terá a luz da vida. E afirmar também: ninguém é bom senão só Deus. Só Ele pode nos ensinar qual é o verdadeiro bem. No íntimo da alma, de forma talvez abafada, todos sentimos um anseio de verdade e de bem. O agnosticismo cético está na moda, mas não nos satisfaz. Basta apenas que nos atinja um leve cintilar da luz verdadeira, um piscar dela ao ler um livro, ao ouvir um comentário, ao admirar a santidade de alguém, e logo se remexe, se inquieta dentro de nós
a insatisfação que carregamos. Nós temos sede de luz, ainda que fujamos dela. E se Deus a envia, a nossa estrela, podemos encobri-la, como uma nuvem escura encobre o sol. As nuvens da ignorância manifestam-se quase sempre com a máscara da indiferença. Na atual cultura, dominada pelo relativismo, as coisas de Deus não interessam. Ignoram-se, ainda que se pontifique sobre elas com ares de ciência. É uma ignorância consentida, voluntária, que nos impede de ter a menor experiência sobre a luz verdadeira. Como pode tocar-nos, então, a estrela que nem queremos olhar? Olhos que não veem, coração que não sente, diz um velho ditado. Quem não sabe, não pode sentir falta do que desconhece. Tente imaginar uma pessoa que foi criada nos fundões de uma caverna e que jamais viu a luz do sol, nem ouviu falar nela. É claro que não lhe sentirá a falta. Porém, se descobre por acaso uma fenda por onde se infiltram raios solares e se vislumbra uma flor, o coração dará um pulo e arderá em desejos de sair da caverna para ir ao encontro daquela beleza. Creio que essa imagem é o retrato de muitos homens e mulheres, jovens e maduros, que foram criados de costas para a religião, mas que ao descobrirem a fenda iluminada, iniciaram um caminho de fé, de amor, de alegria, que os levou até Deus. Esses souberam procurar a estrela. São poucos? Eu me pergunto se é possível que, na realidade, haja muitos que nunca tenham percebido nem um pouco da luz, nem um sopro do perfume da flor. Se a ignorância fosse pura, inocentaria. Mas afora alguns casos, parece-me que mais às vezes não se trata de uma ignorância inocente. Alguns casos existem sim. Vou-lhe citar o relato do escritor francês André Froissart, filho daquele que foi o primeiro secretário-geral do Partido Comunista Francês. Na minha vida, escreveu, Deus não existia. Éramos ateus perfeitos, desses que nem sequer questionam o seu ateísmo. Tanto era assim que os militantes anticlericais nos pareciam tão ridículos ao defender a inexistência de Deus, como seriam os historiadores esforçando-se por refutar a veracidade da fábula do Chapeuzinho Vermelho. O nosso ateísmo era tão perfeito que nem sequer negava a existência de Deus, simplesmente não se apresentava o problema. Era o ateísmo imbecil que não se questiona. Após ter recebido a graça inesperada da conversão à fé católica, exclamava comovido. A irrupção da verdade aberta e plena veio acompanhada de uma alegria que poderia comparar-se com a exultação de um náufrago que foi salvo a tempo antes de afundar-se. Naquele momento em que fui resgatado para a salvação, quando tomei consciência da lama em que, sem sabê-lo, estava afundado, pensava em como pude ser capaz de viver ali, de respirar ali, durante tanto tempo. Ao lado de casos como este, porém, há muitas ignorâncias que pouco têm de inocentes. É o que vamos ver a seguir. Segunda nuvem, a má vontade. Há ignorâncias, dizia, nada inocentes. Tem culpas no cartório. Voltemos à alegoria, não platônica, da caverna. O homem da caverna, de que nós falávamos antes, não se sentia bem no meio da escuridão, da lama e dos bichos, mas estava acostumado, tinha se adaptado àquela vida. Imaginemos que um dia viu o sol filtrar-se pela pequena fenda da rocha e aspirou o perfume de uma flor. Impressionado por um instante, logo foi assaltado pelo medo. Aquilo era um outro mundo. A vida lá seria diferente. Como seria? Vai saber.
incomodado com a possibilidade de mudar e amedrontado pelo que a vida lá fora poderia exigir-lhe, afastou-se da fenda decidido a nunca mais voltar. Aos que não querem ver para não ter que mudar, vou lhes lembrar de novo a frase límpida de São José Maria. Não tenhas medo à verdade, ainda que a verdade te acarrete a morte. Para entendê-la e segui-la, precisa-se de uma qualidade não muito comum: coerência. Não merece o nome de pessoa humana quem fica na ignorância por medo à verdade. Sente-se vontade de gritar-lhe: seja homem. Não venda Deus por 30 moedas. Não negue a estrela para garantir a sua confortável mediocridade. Quantas vezes não queremos ver luzes verdadeiras sobre a nossa vida familiar ou profissional, sobre a nossa conduta sexual, sobre os nossos maus hábitos, apenas porque temos a síndrome do morcego. A luz incomoda. É melhor viver no escuro. E assim, como um inocente ar de normalidade, vai se espalhando cada vez mais nas pessoas e na sociedade a corrupção, a devassidão, a anemia moral, a mentira, a anestesia da consciência. Deste modo, cresce a cada dia aquela desertificação espiritual de que falava Bento XVI. Terceira nuvem, a falsa estrela. Neste terceiro caso, já não se trata das pessoas que fecham os olhos por temor de ver, mas os que encaram a estrela de frente para menosprezá-la, contestá-la e suplantá-la por uma estrela falsa. Tenho conhecido uma porção de casos semelhantes ao da história que vou narrar a seguir. Leia com paciência. Era uma vez um homem de fé firme, líder de um conhecido movimento católico, estimado por muitos como cristão exemplar. Um dia, corre a voz de que largou a mulher e foi viver com a secretária. A notícia provoca estupor e tristeza. A esposa era um anjo. Alguns dos mais chegados tentam aproximar-se dele, procurando ajudá-lo a retificar, a superar aquela cegueira momentânea. Recusa-se a conversar. Não atende a razões. Diz estar apaixonado pela secretária e que é inútil insistir porque não vai largá-la. A crise, infelizmente, foi provocada, como a maioria das separações desse tipo, por ter brincado com fogo, por vaidade e egoísmo. Começa-se por bancar o simpático, por flertar, por não perder o happy hour acompanhado, por exibir-se, por abrir-se em confidências. E acaba-se como este caso acabou. Mas a história não terminou aqui. Passado algum tempo, os colegas acham o homem estranhamente mudado. Fala com altivez da sua decepção com a igreja. Com ar magisterial, diz que descobriu a verdade numa das ramificações mais recentes da New Age e que os católicos andam todos enganados. Aos que retrucam, responde arrogantemente que ainda estão na infância religiosa e que teriam de estudar mais filosofia. Ora, a verdade é que o simplesmente foi um fraco. Não foi capaz de cortar uma tentação vulgar e primária. Caiu como um passarinho numa das arapucas mais prosaicas em que pode tropeçar a carne fraca. E a seguir, para se justificar, desceu para uma queda pior. Caiu, para dizê-lo com palavras de Bento XVI, no perigo de construir para si mesmo uma religião autofabricada. Criou uma estrela nova, mais falsa que Judas, de acordo com as suas conveniências. Mas uma vida construída sobre uma mentira é um foguete espacial à deriva, fora da órbita, perdido no espaço. Com esse panorama sombrio, terminamos a primeira parte do livro, que felizmente
A partir desse limiar, vai nos abrir as portas para o deslumbramento que procuraremos focalizar na segunda parte.